resolveu acabar com tudo, destruir tudo. Separou uma família, a família de Noé. Deus sempre se preocupou com as famílias, né? Deus sempre teve essa prioridade, a família. A família é um projeto de Deus, né? O inimigo ele tem tentado ao longo do tempo destruir esse projeto, mas é um projeto de Deus, e o que Deus faz é bom e é perfeito. A família de Noé sai de uma situação difícil. Deus destrói toda a terra, todo o sistema que ali havia, mas separa aquela família. Aquela família sai no meio daquele dilúvio e está em um local em segurança agora. Dessa família, Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Após aquele relato todo, Noé planta uma vinha, e o produto daquela vinha, Noé se embriaga, e aquilo trouxe um problema sério. Nesse problemão todo, os filhos de Noé tomam cada um ritmo. Cã é amaldiçoado, Jafé fica no seu lugar, e Deus separa Sem. Noé abençoa Sem, né? E aquela seria uma descendência, seria uma pessoa escolhida e separada para ser como se fosse o representante de Deus na terra, né? E de Sem nasce Zeruque, de Zeruque nasce Naó, e de Naó vem Terá. Terá habitava numa terra completamente diferente dos padrões que Deus havia estabelecido, Ur dos Caldeus. E lá em Ur dos Caldeus, Terá constitui a sua família, e Terá tem 3 filhos, né? Naó, Harã e Abrão. Abrão, sendo Abrão o primogênito, Terá dá-nos a entender que Terá recebeu um chamado, né? E Terá sai com a sua família. Abrão agora casa com uma das suas irmãs, por parte de pai, que era Sarai, e sai junto com Terá daquela terra de Ur dos Caldeus. Andam em direção norte 800 quilômetros. 800 quilômetros naquela época, você pode imaginar a dificuldade que era para esse trajeto. Ele vai em direção a Canaã, mas chega nesses 800 quilômetros, ele para na terra de Harã. Fica lá na cidade, Harã que morreu por lá, um dos seus filhos, Naor fica por lá também. Vem Abrão, Sarai, sua esposa, e Ló, que era um neto, né, de Terá, filho do irmão de Abraão que havia falecido. E ali em Terá, o sistema era o mesmo de Ur dos Caldeus. Adoravam ao deus Sei, que era uma entidade referente à lua, e ali uma idolatria tremenda. Algum tempo eles ficaram naquela cidade. Ali Terá morre, e aí Deus chama Abrão, foi no texto que nós lemos. Abrão, sai dessa tua terra, sai do meio da tua parentela, porque eu tenho um projeto com você. E Abraão começa uma caminhada sem saber para onde vai, sem um destino, um projeto, um plano. Não, ele simplesmente obedece a chamada e sai. Mas o que nos chama a atenção é que Deus faz um chamado não para um jovem de seus 15 ou 20 ou 25 anos. Deus não faz um chamado para alguém na flor da sua mocidade, da sua juventude. Não, Deus faz esse chamado para Abraão já com 75 anos de idade. E aí? Como é que pode? Ao nosso ver, Abraão já está no final da sua vida. Certamente Abraão já tinha a sua situação financeira definida, os seus projetos estavam todos definidos. Abraão tinha 75 anos, casado com Sarai, e não tinha mais filhos, ainda não tinha filhos. E Deus chama esse homem e faz a ele uma promessa que ele seria pai de multidões. Leva ele a um lugar e manda que ele olhe para o céu. Olha, vê as estrelas, pode contar, assim será a tua descendência. Leva ele até a praia e vê os grãos de areia desse mar, pode contar, se puderes contar, assim será a tua descendência. E Abraão sai na direção, sai na obediência que Deus havia estabelecido para ele. E agora, como é que é isso?
Bom, eu vou sair na direção de Deus, eu não vou ter problema. Eu vou sair na direção de Deus, eu não vou ter dificuldade. Não. Abraão já enfrenta um problema que é a sua idade. E parece que Deus vai resolver o problema de imediato. Muitas das vezes nós achamos que Deus vai nos resolver o nosso problema agora. O tempo é esse, o tempo é já. Só que o nosso tempo é um e o de Deus é outro. Nós pensamos de uma maneira, e Deus, que maneira que Ele pensa? Qual foi o critério que Deus usou para escolher Abraão? Que critério que Ele usou? E aí eu estou falando com você também que é escolhido por Deus. Qual foi o critério que Deus usou para te escolher? O que é que você tem de bom? Quais as tuas virtudes? Por que Deus te escolheu? Deus escolheu Abraão e falou: Abraão, sai desse lugar que você está. Abandona tudo isso, sai desse meio, porque eu tenho um projeto na tua vida, eu tenho um plano para com você. E Abraão sai naquela direção. E a gente, como entender isso? Mas que direção? Não, Abraão, você vai para um lugar que ainda no meio do caminho eu te mostro. Quando você começar a caminhar, quando você começar a entrar nessa direção, entrar nesse plano, eu vou te mostrando o que é que eu quero com você, de que maneira eu quero te usar, como eu vou te usar, para onde você vai, aonde você vai estabelecer. Sou eu que vou dirigir a tua vida. Ô irmãos, não tem coisa melhor. É sermos dirigidos por Deus, sermos guiados por Deus, estar na direção que Ele tem nos colocado. Às vezes nós entramos em determinadas situações, entramos em determinada dificuldade. Por quê? Porque saímos daquele projeto que Deus estabeleceu para nós. Aconteça o que acontecer, nunca sai do plano que Deus estabeleceu para a sua vida. Nunca se desvie do projeto que Ele tem para com você. Mas Deus me escolheu, Deus me separou, então eu não vou ter problema? Não, não é isso. Não é isso. Aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus separou, também tiveram problemas. Veja os problemas que teve Paulo, veja os problemas que teve Davi, veja os problemas que teve os homens do passado. Todos eles tiveram problema. O andar na presença de Deus, o servir a Deus, não nos isenta dos problemas e da dificuldade, porque habitamos num mundo onde há dificuldade, aonde há problemas, aonde há dificuldades que às vezes nós olhamos e achamos que não vamos conseguir vencê-las. Às vezes achamos que é muito maior o nosso problema, mas quando nós olhamos para o tamanho do nosso problema, nós começamos a ver de uma maneira diferente. Comece a olhar para o tamanho do Deus que te chamou, comece a olhar para o tamanho do Deus que te convocou, e você vai ver como as coisas vão proceder. Abraão sai naquela direção, e o tempo vai passando, e cadê a descendência? Cadê a promessa? E aí o que Deus vai fazer? De que maneira Deus vai fazer? Se quando eu tinha 75 anos e já estava difícil, e agora? E o projeto de Deus leva 25 anos, porque Deus não tem pressa para realizar determinados processos. Nós é que nos apressamos, somos apressados. Mas Deus, ele é calmo, Ele é paciente, Ele é longânimo, e Ele vem com aquela calma, Ele vai resolvendo as coisas, vão tudo se encaixando. E Abraão agora está com 100 anos, Sarai, sua esposa, com 90, e Deus reafirma a promessa que fez a ele: olha, Abraão, você vai ter um filho. E nesse meio termo, nesse projeto aí, nesse processo, aconteceu muita coisa, mas coisas que Deus não havia colocado no plano. Às vezes nós passamos por determinado problema porque nós queremos incluir alguma coisa. Deus manda Abraão sair só da sua terra, da sua parentela. Abraão leva Ló traz problema para ele no meio do caminho. Abraão, Sara se precipita, dá Agar, a egípcia, a escrava egípcia, para gerar um filho. Precipitação. Quantas vezes nós erramos por causa de precipitações? E Abraão esperou, e agora Abraão está com 100 anos, e Deus chama ele e fala: Abraão, o meu projeto contigo está de pé, louvado seja o nome do Senhor. O meu plano contigo está de pé. Vamos fazer uma coisa, você não vai se chamar mais Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque tu serás pai de nações. Sarai não vai ser mais o teu nome, mas Sara,
porque o projeto eu tenho contigo é muito grande. E nasce Isaac. Aquilo que parecia impossível, porque nós estamos falando de um Deus comum, nós estamos falando de um Deus que é o Deus do impossível, aquele que operando Ele não há quem possa impedir. Isaías fala isso. Isaías 43, versículo 13: operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir os projetos de Deus, o processo que Deus tem estabelecido para cada um de nós. Nasceu Isaac. Abraão vai, se apressa porque a idade já está muito grande, muito alta, e agora o que eu vou fazer? Isaac providencia a esposa para Isaac, vai lá na terra dos seus parentes, traz Rebeca para Isaac, Isaac casa com Rebeca, vai dar tudo certo, Isaac já está com 40 anos, então vamos botar pressa nisso aí, mas Deus não tem pressa. E diz o texto que Rebeca era estéril. Isaac teve que esperar 20 anos, mas ele perseverou. Estamos falando em perseverar. Às vezes queremos desistir de algo porque achamos que está demorando, achamos que Deus está tardando, e queremos usar um adágio do mundo aí de que Deus tarda, mas não falha. Não, isso é mentira. Deus não tarda, Ele faz na hora certa, no momento certo. O momento é de Deus. 20 anos. Isaac, cadê a minha descendência? Cadê a minha geração? E Deus fala com Isaac: Isaac, olha, o projeto que eu tenho na vida de Abraão estende-se até você. Você também vai ser uma bênção. Você vai ser abençoador das nações. A tua descendência será grande. Mas como? De que maneira? Isaac vai para a oração. Não tem outro meio melhor de entender a Deus a não ser na oração. E na oração, Deus fala com Isaac: Isaac, eu ouvi a tua oração. Isaac, o meu projeto está de pé, o meu plano está de pé. Não tem ninguém que possa frustrar o meu plano. Calma, fica na posição que eu te coloquei. E Rebeca não entende o que está acontecendo, engravida. E a gravidez dela está diferente. E ela não tem outra coisa a fazer a não ser consultar a Deus, como fez também o seu marido. E Deus fala com ela: olha, o projeto está de pé, Rebeca. No teu ventre tem 2 nações, no teu ventre tem 2 gerações. E outra coisa, Rebeca, eu quero dizer para você: o maior vai servir o menor. Deus já havia escolhido lá no ventre de Rebeca quem é que seria o sucessor de Abraão, de Isaac. E aí no momento de dar à luz, diz que sai o primeiro filho, ruivo, peludo, mas o segundo, e colocaram o nome dele de Esaú, mas o segundo agarra no calcanhar dele, e quando nasce agarrado ao calcanhar, e coloca o nome dele de Jacó, que quer dizer aquele que agarra as oportunidades, agarra aquilo que vem ao seu alcance. Jacó enfrenta as mesmas lutas, porque eu falei ainda há pouco, o ser chamado por Deus, o ser escolhido por Deus, não nos isenta de problema, não nos isenta de dificuldade, mas uma coisa é certa: aquele que nos chamou, Ele nos garante a vitória. Aquele que nos convocou, aquele que nos separou, Ele nos garante. Quem era eu? O que eu era? E Deus me escolheu. E agora o que está acontecendo? Calma, fica na posição, continua aí, porque o que Deus planejou, Ele vai realizar. Você tem chamado de Deus? Fique na posição. Vamos perseverar. As coisas estão difíceis, sim, estão difíceis, mas é por isso que Deus te chamou. Não está fácil? Não está não. Jacó nasce os 2 meninos. Esaú torna-se aquele valente, flecheiro, caçador, o forte, que tinha todas as características de ser o líder, de ser o homem do chamado. Mas, irmãos, Deus não olha dessa maneira. Não é dessa maneira que Deus olha o homem. Lembra lá na escolha de um rei para Israel? Quando o povo olhou para Saul, pelo seu tamanho, para sua estrutura? Não é dessa maneira, não. O homem vê diferente. Não é desse jeito. Deus escolhe da sua maneira.
Ele tem os seus critérios para escolher a pessoa. Só que tem uma coisa: aquele que Deus escolhe, ele tem que perseverar, ele tem que lutar. Você foi escolhido, as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas é assim mesmo. No final a vitória é sua, porque aquele que te chamou, ele nunca perdeu uma peleja, ele nunca perdeu uma batalha. Jacó, aquele que agarra, ele começa a ver as oportunidades. Esaú torna-se aquele valente flecheiro, homem caçador, guerreiro. Mas Esaú não, e Jacó não. Jacó era aquele homem caseiro. E o problema dele ser caseiro, dele habitar nas tendas, ficar em casa, ele passou a ser o protegido da mamãe. E diz o texto que Isaac amava a Esaú por interesse na caça, por ser ele o valente, e a sua mãe Rebeca via de uma maneira diferente. É o meu filhinho, é o meu querido, é aquele que está em casa comigo. Será que Deus escolheu errado? Não, de maneira nenhuma. Um dia Esaú chega do campo com aquela caça, cansado, né? E Jacó está em casa. E Jacó aproveita aquela oportunidade e consegue comprar a primogenitura, porque isso ele não tinha. O primogênito era Esaú, só que Esaú não valorizava. E aí é que está o problema, é nós valorizarmos aquilo que Deus tem nos dado. O primogênito era Esaú, mas ele não deu valor nenhum a isso. Eu estou com fome, cheguei da caça agora, eu quero encher a minha barriga. E Jacó falou: não tem problema, eu tenho aqui um guisado, mas vamos fazer um trato, você me dá a sua primogenitura, e está tudo bem. Para que eu quero primogenitura se eu estou morrendo de fome? E Jacó aproveita aquela oportunidade, agarra aquela oportunidade. Agora eu sou o primogênito. Mas faltava ainda alguma coisa. A nossa trajetória é essa. Sempre precisamos de algo mais, e Deus sempre tem algo novo para nos dar. Sempre tem algo mais para acontecer conosco. E Jacó falou: eu preciso da bênção do meu pai. E faz uma trama, ele com a sua mãe lá, enganaram o velho Isaac, já de idade avançada. E Isaac vai e dá a bênção para Jacó. E agora? Consegui a primogenitura, a bênção eu fui lá e tomei. Mas e agora? Meu irmão vai ficar com raiva de mim? Quando Esaú soube da história, vou matar ele, vou acabar com ele. E aí seu pai manda: olha, você vai me fazer uma promessa. Não pegue para você mulheres dessas terras aqui, não. Não quer mulheres de Cananéia. Vá lá na casa da nossa descendência. Vá na casa de Labão, lá em Harã. Vai lá, faz esse trajeto, que agora é o inverso. Nós viemos de lá, agora você vai lá. E de lá você vai pegar a sua escolhida. Jacó sai. Aquele que comprou a primogenitura, aquele que tomou a bênção, sai. Mas a gente vê, na nossa maneira de ver, um menino, um jovem que nunca saiu de casa, com uma cestinha, talvez com um pouquinho de alimento, uma muda de roupa, saindo para um lugar que ele nunca foi, saindo para uma direção que ele não conhecia. E será que Deus está comigo? Esse questionamento não podemos ter nunca na nossa vida. Nós fomos escolhidos, fomos separados, e Deus está conosco, independente de qualquer circunstância. Foi Ele que nos chamou, Ele que nos convocou, somos propriedade dEle. Mas Jacó precisava ouvir isso. Sai naquela caminhada de 640 quilômetros. E agora? Não dá para fazer num dia. Chegou a noite. Jacó para naquele deserto. E ali ele dorme. Pega uma pedra daquele lugar, coloca como seu travesseiro. E dorme. E eu gosto muito desse texto. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez você conheça pessoas que tem uma cama confortável, um aparelho de ar condicionado para condicionar a temperatura, um bom cobertor, um bom ambiente, mas não tem sono. Deita e dorme, se bate a noite inteira, e às vezes para dormir tem que se dopar. Mas Jacó dormiu e sonhou. Oh, aleluia.
E naquele sonho, ele viu uma escada que saía dali, topava no céu, e os anjos subiam e desciam, e dizia: Jacó, eu sou contigo, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac teu pai, essa terra eu tenho te dado, eu sou contigo. Você vai, mas você vai retornar. Você vai voltar para essa terra, porque é propriedade sua, porque eu tenho te dado. O meu projeto é contigo, o meu plano é contigo. Jacó passa aquelas dificuldades todas que conhecemos, mas quando ele sai daquela noite, ele faz um lugar de adoração, e ali ele faz um voto com Deus. Ele diz: se o Senhor me abençoar nessa trajetória, se eu for e voltar, eu vou te dar o dízimo de tudo que eu conseguir, de tudo que eu ganhar, eu te darei a sua parte, o dízimo é seu, mas eu preciso que tu vá comigo, porque sem você eu não sou nada. Ou seja, eu preciso estar na sua dependência, eu preciso ser dependente do Senhor. Jacó consegue chegar lá no lugar, na terra de Harã, e chega num poço. Irmãos, eu falei ainda há pouco que Jacó usou uma pedra como seu travesseiro. E ele chega ali naquele poço, e ali estão os reunidos pastores. Ali é o lugar dos pastores dar de beber as ovelhas. E aquele poço tem uma particularidade que é muito importante nós observarmos. Os pastores se reuniam todos eles ali, porque naquele poço tinha uma grande pedra que tampava a boca daquele poço. Eles se reuniam porque uns homens só não tinham condição de retirar aquela pedra, e reuniam todos os pastores, removiam a pedra, davam de beber ao rebanho, e depois colocavam a pedra no lugar. Isso só era feito uma vez por dia, quando todos eles se reuniam. E às vezes um chegava e ficava na dependência de outro, ficava esperando o outro chegar para fazer isso. E Jacó chega naquele lugar e vê aqueles pastores ali e pergunta: vocês conhecem Labão? Conhecemos. E as suas filhas são pastoras, daqui a pouquinho elas estão aí. Olha, vem chegando uma, Raquel vem chegando. Você é Raquel? Sou. O que você vem fazer? Eu vim dar de beber, mas temos que esperar os pastores chegarem. Não tem problema não. Qual é o problema? É tirar essa pedra? Não tem problema não. Deixa que eu vou lá e tiro. Aleluia. E Jacó, com uma força extraordinária, ele sozinho, ele remove aquela pedra, ele dá de beber aquele gado, dá de beber aquele rebanho, e depois coloca a pedra no lugar. E agora vamos, eu preciso conhecer seu pai. O projeto de Deus estava tomando forma ali naquele momento. O plano, aquilo que Deus havia estabelecido, estava tomando corpo naquela hora. Jacó chega, e agora ele é enganado pelo Labão. Você conhece a história, né? Vamos fazer um trato. Eu não tenho um filho homem, eu só tenho essas filhas mulheres. Fica comigo, trabalha comigo, você é meu parente, casa com uma delas, e faz aquela confusão toda. Jacó casa, pensando que casa com uma, acaba casando com a outra, e depois faz aquele trato, e Jacó acaba ficando com as duas esposas. Aquele que chegou sem nada, já tem duas esposas, e das duas esposas já tem duas servas. E Jacó começa a enriquecer, Jacó começa a prosperar. Porque a sua vida é assim. Deus te chamou, você vai ser próspero. Deus te chamou, você vai prosperar. Mas que prosperidade, às vezes nós pensamos em prosperidade e as pessoas pensam logo em riquezas, em bens materiais. Não, a prosperidade não é só isso. A presença de Deus na nossa vida já é uma prosperidade muito grande. A alegria de ter o Espírito Santo de Deus conosco já é uma prosperidade que muitas pessoas querem, mas não tem, e você tem. Porque Deus te escolheu, Deus te separou. Persevera nisso aí, e você vai ver como Deus vai agir. Mas Deus permite Jacó chegar naquele lugar, mas não é para ele ficar ali. Você tem que voltar. Já trabalhei 14 anos pelas duas esposas, e agora trabalhei mais 6, e nesses 6 anos Jacó enriquece. E agora eu tenho 2 obstáculos a enfrentar, porque a nossa vida é dessa maneira. Temos obstáculos. Nossa vida ela é feita de obstáculos, né? Cada dia nós vencemos um obstáculo. As barreiras vão surgindo, mas a palavra diz que em todas elas somos mais do que vencedores. Queremos ser vencedor, mas não queremos enfrentar a luta. Como ser vencedor sem lutar? As lutas elas vêm, mas aquele que nos chamou nunca perdeu uma peleja, nunca perdeu uma batalha. E Jacó agora tem que
voltar, mas dois obstáculos na sua vida. Primeiro, ser liberado por Labão. Como é que Labão vai me liberar? Ele não vai querer me liberar. E outro, eu tenho uma dívida com meu irmão. Eu tenho uma dívida com meu irmão. Como você? Labão, ele conseguiu. E agora ele pega, sai de Harã para voltar para Berseba, para a sua cidade. O retorno é difícil. Ainda mais como temos pendência lá atrás. E tem coisas mal resolvidas lá atrás, que tem que ser resolvidas. Tem problemas lá atrás que terão que ser resolvidos. De que maneira vamos resolver? Jacó, que saiu sem nada, agora volta com uma fortuna. Agora volta aquele homem próspero, com uma grande família. Mas tem um obstáculo. Meu irmão vai me matar. Eu trapaceei ele. Eu enganei ele. Eu tomei o que era dele. Só que nós olhamos dessa maneira. Jacó foi, alguém chega a dizer, Jacó foi enganador, Jacó foi usurpador, Jacó só fez o que já estava estabelecido, porque quando a sua mãe foi orar, Deus falou com ela, o menor vai mandar no maior, porque eu escolhi o menor. Mas agora eu vou ter que ter um encontro com ele. Manda avisar meu irmão Esaú que eu estou indo para lá. Esaú, e alguém fala assim, Esaú vai te matar, rapaz. Vai te matar, mata não, irmão. Tem um projeto de Deus na sua vida, ele vai ser cumprido, aleluia. Deus estabeleceu um projeto, ninguém vai te matar não, vai cumprir o que ele estabeleceu. Aconteça o que acontecer, nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados. E Jacó tem que atravessar um lugar chamado Val de Jaboque. O que é o Val de Jaboque? O Val de Jaboque é um afluente do Jordão, um pequeno córrego, que ele tinha que passar por ali. E ele passa o seu gado, passa as suas esposas. E ele vai, passa e retorna, né? Depois dele passar tudo que ele possuía, agora chegou o momento dele estar a sós. Já viveu isso, irmão? Aquele momento de você estar a sós. Aquele momento que você não tem com quem conversar, não tem com quem se declarar, não tem com quem reclamar, é você e Deus, é Deus e você. E ele volta no Val de Jaboque, e aparece um ser misterioso ali, e ele reconhece quem é aquele ser, e ele se agarra com ele. É uma noite de luta, uma noite de peleja, e o dia vem clareando, e aquele ser fala para ele, Jacó, deixa eu ir embora, porque o dia já está raiando, eu preciso ir embora. E ele, eu sei quem é o Senhor, eu sei que tu está comigo, eu só te deixarei quando tu me abençoares. Ou seja, eu preciso da bênção de Deus na minha vida. Mas que bênção é essa? Jacó tinha tudo. Às vezes falamos em bênção, pensamos nas bênçãos materiais, são muito boas, mas Jacó falava de algo superior. Jacó falava de algo maior, mais forte. Só te deixarei quando tu me abençoares. Agarra-se a ele, porque é aquele que agarra, falamos desde o início, se agarra ao anjo, só vou te soltar quando tu me abençoares. O anjo toca na sua perna, ele sai mancando, manquejando, eu estarei, mas eu não vou te soltar enquanto tu não me abençoares. Tá bom, Jacó. Qual é o teu nome? Declara qual é o teu nome. Meu nome é Jacó, aquele que agarra, e alguns dizem aquele aproveitador, alguns dizem aquele enganador, mas é aquele que agarra. Tá bom, Jacó, você não vai ser mais nada disso, mas Israel será o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor, porque o meu projeto, o meu propósito, ele vai ter que se cumprir. Jacó aproveita aquela grande oportunidade, perseverou, foi até o fim, e a palavra do Senhor ela diz, não para, vai até o final, luta com todas as suas forças, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Deus nos abençoe, que Deus abençoe aos irmãos, que Deus continue abençoando essa igreja, e que vocês possam perseverar, porque a sua vitória, ela está garantida em Cristo Jesus.
Amém.